Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro, sobre o que o senhor falará esta semana, professor? Sobre um assunto que parece esquecido depois de ter grande evidência, que é a situação da Península da Coreia e do relacionamento entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Este é um dado da nossa época, né? Os assuntos aparecem, ganham grande repercussão na imprensa, na mídia em geral e nas redes sociais. Nós ficamos com a impressão de que o mundo está para acabar. No caso das Coreias, é o problema da posse de armas nucleares pela Coreia do Norte e a ameaça de seu uso. E depois de algum tempo, o assunto sai do noticiário e pura e simplesmente deixa de estar na cabeça das pessoas. E nós ficamos sempre em dúvida se o assunto era tão relevante assim, ou se, na verdade, houve um exagero e ele não teria tido aquela relevância toda. Pois bem, o caso da Coreia é relevante. A Coreia é uma península localizada no extremo leste da Ásia, dividida em dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, historicamente relacionada à China, antes à União Soviética, depois à China, e a Coreia do Sul relacionada aos Estados Unidos. O grande aspecto desse relacionamento é o fato de que a Coreia do Norte possui armas nucleares e, com frequência, seus governantes, atualmente Kim Jong-un, ameaçam usar essas armas nucleares contra a Coreia do Sul, contra o Japão, contra os seus inimigos em geral e principalmente contra os Estados Unidos. Isto sempre levou à existência de uma tensão muito forte na região. Eu visitei a Coreia em 2012, fui à zona desmilitarizada que divide as duas Coreias, né, o chamado Paralelo 38, e realmente é sensível à situação de tensão que existe naquela fronteira. Esta tensão existe e a fronteira está assim desde a década de 1950, quando houve uma guerra entre as duas Coreias, na verdade uma guerra que opôs de um lado a Coreia do Norte com o apoio de tropas chinesas e do outro lado a Coreia do Sul com apoio então das Nações Unidas, mas basicamente de tropas norte-americanas, em um conflito que se encerrou em 53 com uma trégua. Então até hoje, tecnicamente, a guerra não acabou. Há uma trégua que separa as duas Coreias. A grande novidade foi, o que causou impacto, o encontro no primeiro semestre deste ano, em junho deste ano, em Singapura, entre o presidente norte-americano Donald Trump e o líder coreano Kim Jong-un, quando se iniciou a discussão sobre a desnuclearização da Coreia. Mas, sendo Trump uma figura muito oscilante, muito errática, este assunto na órbita americana já teve altos e baixos desde então. E o esforço mais importante, que tem passado de maneira mais discreta, mas muito importante, é o do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que esteve agora em setembro na Coreia do Norte, se encontrou pessoalmente com Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte. Em setembro também foi aberto um escritório conjunto de coordenação para o tratamento de assuntos comuns entre as Coreias, e tudo leva a crer que a habilidade do presidente da Coreia do Sul e a disposição do presidente da Coreia do Norte possam levar a um estágio de entendimento maior do que já houve no passado. Esta é uma boa notícia num mundo tão conturbado, numa situação de tensão generalizada, mas o avanço das negociações na Coreia não deixa de ter um significado muito importante neste mundo globalizado. Obrigado, Pedro. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.